Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react aos programas da ESPN com todas as informações do Corinthians e o Timão que jogou contra o Flamengo e perdeu por 4-0 fora de casa, mais um daqueles jogos decepcionantes. E agora nós vamos ver os melhores momentos e todas as situações dentro de campo, inclusive polêmicas. Então, para não perder nada, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E que partida do Corinthians e que partida do Flamengo. A gente pode colocar um wiki e aí vocês vão tirar as suas conclusões daqui a pouquinho. Estou ao lado do Fábio Luciano, do Pascoal, o Zinho também está conosco. E tem coisa para a gente comentar aqui. Parte positiva para o Flamengo e muito trabalho que o Dorival vai ter com esse time do Corinthians. O Dorival que ainda não assinou, tá? Assina amanhã e será o novo treinador do Corinthians, mas estava no Maracanã e viu o que viu, uma sapecada 4-0 do Flamengo em cima do Corinthians. Vamos para os gols e aí eu já vou dando boa noite aqui para os nossos companheiros dessa tarde, meus e de vocês, fãs de esportes. Fala, Fábio, tudo bem? Marcela, boa noite a você, Pascoalzinho, boa noitezinho a todos que nos assistem. É isso, Marcela, é o jogo de um time só, né? Um jogo gigantesco, né? Que mobiliza nações, como a gente fala. Dois times de camisas poderosas, mas que só um, o Flamengo acabou fazendo um jogo quase que perfeito, né? Se não perfeito, um time com muita intensidade, um time com muita genialidade, né? Principalmente nos pés do Arrascaeta, um time que marcou o Corinthians sob pressão, principalmente no início do jogo. E, enfim, o torcedor do Flamengo sai bem feliz do Maracanã cheio, e o Corinthians uma atuação muito abaixo do que se era esperada, para um tamanho, né, de partida como esse. Um time que não soube marcar o Flamengo, que não soube ter a intensidade que o jogo pedia, e o placar, assim, é um placar elástico, um placar poderoso, mas que fez jus aí ao que foi apresentado dentro dos 90 minutos. É isso que eu ia falar. É um placar elástico, mas realmente o placar que o Flamengo mereceu. E olha que o Hugo ainda fez boas defesas nessa partida. Bolas na trave. E a boa notícia também, mais uma boa notícia para o Flamengo, Pedro titular, de volta à titularidade do Flamengo hoje. Zinho, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, para o Fábio, Pascoal, fã de esporte. É um prazer estar com vocês, é claro, Sport Center. E colaborando, né, com aquilo que o Fábio falou aí, de um jogo de um time só, eu diria que, assim, do que eu vi no ano das exibições dos times brasileiros, essa foi a melhor partida de um time brasileiro no ano. Jogo, né? De qualidade, de postura, de equilíbrio, de domínio, de se impor, né, de usar o fator campo, sua torcida, ir para cima. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 e poderia ter sido 6. Se o Flamengo, né, as chances que foram criadas, vê que Pedro saiu na cara do gol, o Pedro ia fazer um gol, ele podia até ter rolado pro Gerson, né? Mas aí o cara dá uma caneta, dá um drible, é centroavante, está voltando depois de 7 meses. Ia fazer um gol para ter placa para ele, né? Então, assim, foi a exibição do Flamengo, para mim, a melhor do ano. Volto a repetir isso. Merecidamente vence, assume a liderança momentaneamente do Campeonato Brasileiro. E um Flamengo que vinha aí de alguns resultados de empate, né? Mesmo criando mais chances, mas tinha algum já tipo de cobrança, oscilação da equipe, jogou na altitude, não rendeu o que podia render, tá com... Não é que corre risco sim na fase de Libertadores, fase de grupos, né? Para mim vai classificar, mas tem que jogar, e se jogar esse futebol que jogou hoje, Marcela, tem futebol para classificar e para brigar pelo título da Libertadores. Pois é, Zinho, na verdade, esse Flamengo, desde o começo da temporada, já falávamos, é um time que vai lutar por todos os títulos. É um super Flamengo, mas ele vem amadurecendo a cada partida, Pascoal. É impressionante como esse Flamengo consegue mostrar um melhor futebol a cada jogo. E hoje concordo demais com o Zinho, melhor jogo do Flamengo no ano. Concordo também. É bom a gente já chegar concordando com o Zinho quando ele volta de férias. É verdade, tem isso também. Isso dá uma certa vantagem pra gente, né? Isso dá uma certa vantagem pra gente. Boa noite, Marcela. Boa noite, Zinho. Saudade do Zinho. Aí, capitão, boa noite. Você veja como é que são as coisas, né? O Flamengo deu um banho de bola no Corinthians. Não é que isso... É muito distante. Por isso que o time do Flamengo é incomparável.
é incomparável, muitos as. Porque não tem como competir com o Flamengo. O Flamengo jogando o que pode jogar, não tem competição. Não tem como. É um negócio absurdo. 4-0, como diria no interior, forante o baile. E ainda exagerando na categoria. Gente, o que o Arrascaeta jogou... Quando eu falo para vocês que o Pedro faz falta, não é que faz falta pro Flamengo, o Pedro faz falta para a seleção brasileira. O Pedro é diferente dos outros, ele tem o perfume que a bola gosta. Se ele não dá o passe pro gol, ele faz o gol. Se ele ajeita a bola, é um baita jogador. Aquela de calcanhar que ele ajeitou no primeiro tempo, ele imaginou uma coisa e saiu outra completamente diferente. O treinador do Corinthians que está chegando, né, o Dorival Júnior, vai ter muita dificuldade para articular esse time. Hoje o Memphis se machucou. Sem o Garro, que deve levar mais um bom tempo fora do time do Corinthians. Não sei qual é a gravidade da contusão do Memphis, mas pode ser uma pancada, pode ser uma contusão mais séria, a gente não sabe. O time do Corinthians hoje parecia o casado contra o solteiro, um catado de um lado e um time profissional do outro. Um time de profissionais jogando contra um time de meninos. Foi um banho de bola. A diferença entre o Corinthians e o Flamengo é alarmante. Eu sei que o torcedor do Corinthians pode ficar chateado e muitas vezes até pensativo. É bom que fique, porque o time do Corinthians é isso aí, gente. Mas é o campeão paulista. Mas essa é a diferença do Corinthians para o Flamengo, ou agora, nesse momento, o líder do campeonato. O Pedro tá voltando agora, não tá? Tá voltando agora. Quantos gols ele já fez? 3. É isso? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e coisa boa no Flamengo. No Corinthians eu estava procurando o Romero, tentei ver o Romero. O Romero parecia assustado. E o Roberto quase nem pegou. Não, o Roberto não pegou na bola. Você viu ele pegar na bola? Pegou uma no cantinho ali que ele tentou uma... Gente, é muito pouco. E vamos falar sobre isso também. Se erra o Orlando ao escalar esse time do Corinthians, né? Porque um 4-3-3 do jeito que estava no Maracanã, sem ter um meio campo mais forte, aí coloca o Romero. Que coloca o Romero, pelo amor de Deus? Eu já comecei a minha cornetagem também em cima do Orlando, mas o Orlando não estará à frente desse time do Corinthians, tá? Eu tenho uma tela para mostrar para os fãs de esportes que são os números desse jogo, desse Flamengo e Corinthians. 4-0, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Posse de bola do Flamengo, no final das contas, 53,5% contra 46,5%. Finalizações, 17-8. Finalizações no alvo, 6-2. Ações na área rival, 33-12. Grandes chances, 5-0. E escanteios, 10-3. Fábio, a gente fala aqui que muitas vezes esses números, eles mentem. É a matemática do jogo, mas não foi isso que aconteceu. Hoje foi exatamente isso que aconteceu na partida. É que a posse de bola, Marcelo, quando a gente olha ali um pouco parecida, foram os momentos que o Flamengo deu a bola para o Corinthians, né? Que o Flamengo começa com uma intensidade muito alta, marcando sob pressão, tendo o controle do jogo. E aí quando faz o gol, e o gol sai muito cedo, né? Antes dos 5 minutos, então o Flamengo abre o placar e em algum momento do primeiro tempo, ele abaixa um pouquinho a linha, dá a bola para o Corinthians para jogar um pouco mais em contra-ataque, um pouco com as linhas mais próximas. Então foi isso que aconteceu. Quando o Flamengo sentia a necessidade de pressionar o Corinthians e ter a bola, o Flamengo teve. Quando o Flamengo, dentro do jogo, criou uma situação para dar a bola para o Corinthians, para tentar abrir espaços também, isso foi utilizado. Então, é por isso que a gente vê o percentual de posse de bola um pouco mais parecido. Mas com relação a controle de jogo, situações criadas, intensidade, ficou muito clara a diferença no jogo de hoje. Eu acho que tem muita relação, Marcela, com o que você falou, com a escalação que o Corinthians entrou, né, no jogo de hoje, assim. O Flamengo ele tem duas questões que são básicas para o adversário, que é controlar o ímpeto do Flamengo nos primeiros 15 minutos, onde o Flamengo coloca uma intensidade de jogo muito alta, e você povoar o meio-campo a ponto de que o Flamengo não tenha esse controle. E nada disso aconteceu. O Flamengo conseguiu usar a intensidade durante os primeiros 15 minutos, por isso que faz o gol também logo no início, e o Corinthians não conseguiu povoar o meio-campo, não conseguiu criar dificuldades de marcação. Então isso foram um dos fatores que acabaram propiciando aí ao Flamengo esse grande resultado. E fora isso, a intensidade de jogo, né? Para você enfrentar um Flamengo, né, nesse nível,
e não colocar intensidade de marcação, enfim, correções de posicionamento. O Corinthians apresentou hoje muitas falhas defensivas, então é isso. São dois times, como eu falei, de camisas poderosas, mas que hoje ficou muito claro, assim, nem sei se essa diferença é tanta, né? Se o Corinthians é tão abaixo do que o Flamengo pode apresentar dentro do Campeonato Brasileiro, mas hoje, no jogo de hoje, isso ficou muito claro, assim, e a diferença foi muito grande. Eu fiquei até me questionando, será que a diferença do Flamengo para o Corinthians é isso tudo mesmo que a gente está vendo? Sabe o que me lembrou, Zinho? Me lembrou Argentina e Brasil. Aquela goleada da Argentina, o último encontro entre a Argentina e Brasil. Eu ficava, mas que coisa absurda, sendo o Corinthians do Brasil, logicamente. Ozinho, e tem uma coisa também, muitos erros individuais e acertos individuais do Flamengo, né? Mas é claro que quando você começa errando na escalação, você facilita muito para os erros individuais e para os acertos também do adversário. A sua comparação foi muito boa, Marcela. Até eu não gosto muito dessa comparação, porque quando fala Brasil e Argentina, né, eu fico um pouquinho irritado, né, um pouquinho chateado. Mas eu tenho que concordar com você. Mas eu concordo, sabe o quê? Assim, o Brasil, fazendo um paralelo, a seleção brasileira tem jogadores de alto nível como a Argentina tem. Sim. Só que o Brasil não tem um time pronto, não tem um time organizado. Tanto é que está trocando, já trocou de treinador. Aí vem para o Flamengo e para o Corinthians. O Corinthians tem bons jogadores. Há pouco tempo foi campeão paulista, ganhando do Palmeiras, que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Né? Ganhou com autoridade, ganhou no Allianz Parque o primeiro jogo, né? Já ganhou fora de casa. A gente aqui elogiava o Corinthians, que encontrou um modelo de jogo, uma estrutura de jogo. A gente elogiava Yuri Alberto, artilheiro, Memphis Depay, um meia, atacante. A gente estava aqui elogiando o Carrídio, que era um motorzinho do time, que vai e volta. Né? Aí tinha o Garro nesse time, o Romero não estava, o Coronado machucado. Mas eu, particularmente, olhava assim, um crescimento do Corinthians com bons jogadores e até montando uma estrutura de elenco para ter peças de substituições. Mas aí o paralelo é o seguinte... Hoje, o treinador que era da seleção caiu e muitas vezes ele estava no Maracanã assistindo esses jogos para convocar jogador para a seleção. Hoje ele estava olhando o time, o que ele vai ter que fazer para a apresentação dele segunda-feira em diante. Então já começa por aí, você não tem o treinador. O treinador que está interino, coitado do Orlando lá, está tentando montar alguma coisa. Eu até... Né, vocês estão falando de escalação, mas o que ele poderia fazer tão diferente? Porque esse time que entrou em campo é o time que vem jogando também do Corinthians. Não tem muita coisa diferente, não. Vai botar mais um volante para fechar mais o meio-campo? De repente, pode ser. Mas o Carrídio, eu via sempre ele jogando mais como um terceiro homem de meio do que um meia pelo lado direito. Aí, o posicionamento dele eu não gostei hoje. E aí pega o Flamengo numa tarde inspiradíssima. Porque o time do Flamengo que jogou hoje é o time titular do Flamengo. A gente tem a dúvida não. O Alexandre, quando melhorar, ele é o titular na lateral esquerda. Mas o restante, até o Bruno Henrique, eu não sei se é o titular nesse time. Porque o Everton Cebolinha, antes da lesão, ele que estava sendo titular do time. Então tem essa disputa. Mas você pensar no meio-campo com Pulgar, com De La Cruz, com Arrascaeta, com Gerson, esse é o meio-campo titular. A zaga é a titular. O Danilo está buscando o espaço, pode virar um jogador titular, mas ele, Ortiz e o Léo Pereira. O Wesley na direita, o Rossi no gol. Inspiradíssimo esse time titular, e quando olha para o banco, aí o Pascoal dá aquele sorriso, né, Marcela? Quando olha para o banco, aí vai buscar Plata, vai buscar Luiz Araújo, tem Alan no banco, ainda tinha Michael, tem muita peça de reposição. Aí essa diferença para um time que perde essa organização, o Corinthians perdeu aquela inspiração, aquela alegria. Eu vi um Corinthians apático hoje, e o Flamengo atropelou. Também quando você já tem um 3-0 no primeiro tempo, é difícil você... Um gol com 4 minutos de jogo, você vai perdendo ali o seu brilho e é difícil você reencontrar, e foi isso também que aconteceu com esse Corinthians. Mas eu quero falar do Pedro, porque escutávamos o Pascoal na redação falando maravilhas do Pedro. Hoje todo mundo só vai falar maravilhas do Pedro. Aliás, o Pedro merece muitos elogios há muitos anos. E eu quero colocar os números do Pedro para vocês, fãs de esportes, porque ele foi o primeiro do ranking do time em vários itens. É isso aí, galera. Essas foram as informações. Como vocês viram, né, o Corinthians acabou perdendo, então é esperar, não é verdade? Uma derrota decepcionante, amarga para o Timão, porém,
né? Não tem como fazer nada no momento, não adianta brigar, não adianta xingar jogador A ou B, o técnico, auxiliar ou quem quer que seja. É aguardar mesmo o Timão receber o Dorival Júnior, saber como que vai ser, né, as estratégias dele para as partidas que virão e saber o que vai mudar no Corinthians. Porque o Corinthians está com histórico ruim, sim, desde quando estava com o Ramon Dias. Porém, não adianta ficar aqui nas redes sociais, no YouTube, né, ou qualquer lugar que seja, simplesmente jogando mais coisa em cima dos jogadores. Porque nós sabemos o quanto é difícil, porém, somente os jogadores sabem como é estar dentro de campo, a pressão que é jogar no Maracanã fora de casa e ainda mais com a situação atual do Corinthians, sem o técnico, com muita dificuldade, né, do time se encontrar dentro de campo, porém é o Corinthians. Nós sabemos que o Corinthians tem elenco e tem capacidade de se reconstituir e voltar aos lugares onde o Corinthians jamais deveria ter saído. Vamos lá, o time tá aí, né? O mesmo time que brigou no ano passado, no final do Brasileirão, conseguiu sair do rebaixamento e eu tenho certeza que como brigou até agora, vai continuar brigando para conseguir aí chegar no topo do Brasileirão. E é claro, como jogou contra o Racing do Uruguai, garantindo uma vitória, mesmo que uma vitória de 1-0, mas jogou muito, jogou na raça e garantiu a vitória. Claro, é muito difícil o Corinthians na situação em que está, né, ser aplaudido. Porém, não podemos aqui simplesmente vaiar. Temos que nos lembrar que o Corinthians ele precisa de apoio, principalmente nesse momento, e nós sabemos que quando o Timão voltar com tudo, vai ganhar tudo com o elenco que tem, vai chegar longe e a torcida vai voltar a se alegrar com o Corinthians. Claro, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você achou do jogo, qual era a sua expectativa. Claro que ninguém esperava 4-0, eu jamais gostaria de trazer aqui no canal notícias como essa, mas é o Corinthians. Altos e baixos e é o Timão e vai continuar, né? Vamos ver o que o Dorival tem preparado aí, como nós vimos, né, no programa da ESPN, ele não atuou pelo Corinthians, mas estava no Maracanã observando tudo o que aconteceu. Vamos ver qual foi a percepção dele, o que espera, né, e o que aguarda o Corinthians de Dorival Júnior daqui pra frente. É claro que eu gostaria de saber a sua opinião, então deixa aqui embaixo nos comentários, deixe também o seu like e, claro, clique aí embaixo para se inscrever e ative as notificações e receba daqui a pouquinho coletiva de imprensa e todas as informações do Timão e o pós-jogo. Então, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!